Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o Dr. Daniel Coutrin. Veio falar sobre a violência sobre os homens e é representante da APAV, Apoio à Vítima. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, como é que está a decorrer essa parte aí da pesquisa sobre a violência contra os homens? Começou agora a ser divulgado, inclusivamente teve no jornal aqui uma capa a dizer sobre essa temática. Exatamente, que veio, antes de mais, obrigado pelo convite novamente. Veio a propósito do relatório semestral das Forças de Segurança, portanto o relatório da Administração Interna, e que demonstra que o número de violência doméstica contra os homens já é de alguma forma elevado. Apesar de que, se comparado com o ano 2014, há pelo menos 5-6% a menos. Na APAV, os números de violência contra os homens já representam 15% das denúncias que nos vão aparecendo. E que tipo de perfil têm estas vítimas? Estamos a falar de homens entre os 25 e 55 anos de idade, portanto, na maioria das situações, homens empregados, e estamos a falar de uma realidade que tanto afeta homens em relações heterossexuais como homens em relações homossexuais. Relativamente às causas, elas são muito diferentes da violência contra as mulheres. Enquanto na violência contra as mulheres as questões do género e da discriminação em face ao género e os estereótipos estão lá marcadamente, na violência contra os homens existem outros problemas por trás, muitas vezes associados a questões de emprego, de desemprego, de menosprezo da figura masculina por parte da mulher. Portanto, há aqui uma realidade diferente, apesar depois das consequências da própria vitimação serem muito idênticas àquela que acontece contra a mulher. E os homens, quando chegam, eles queixam-se de quê? De pressões psicológicas? Sobretudo violência psicológica. Físicas mesmo? Não, sobretudo violência psicológica. E aí os nossos dados são muito parecidos com os das forças de segurança. Portanto, normalmente os homens aparecem-nos do ponto de vista da sua autoestima muito reduzida, uma imagem corporal, uma autoimagem corporal também muito reduzida, sentimentos de humilhação muito grandes. E que tipo de... Porque normalmente as mulheres não utilizam, e é esta a grande diferença, a força física contra os homens, até por questões óbvias, porque há um diferencial físico óbvio entre os homens e as mulheres, apesar de existir para aí em cerca de 1% das situações, e já trabalhei com algumas situações assim, de situações de homens que foram vítimas fisicamente das mulheres. No entanto, a grande maioria das situações vive de situações de humilhação, de medo, de ameaça, por exemplo, o medo do envenenamento, porque mesmo apesar de hoje em dia as mulheres já conseguirem ter uma vida liberal, no sentido de conseguirem funcionar dentro e fora do lar, terem os seus empregos, ainda dominam a vida doméstica. Portanto, e tenho trabalhado com algumas situações de homens que durante anos ouvem, vê lá se esta não é a última sopa que vais comer, portanto, e que o medo do envenenamento está lá presente. Portanto, o tipo de violência que as mulheres exercem contra os homens é muitas vezes uma violência um bocadinho, é mais premeditada, podemos dizer até um bocadinho mais perversa, podemos dizer de todo mais perversa do que os homens. Mas os bem homens, simulada? Bem mais, sim, enquanto os homens usam... Agem com impulso? Exatamente, as mulheres pensam o que vão fazer. Depois, a forma como o homem reage a estas situações também é diferente, não é? Normalmente, o homem demora muito tempo a perceber que isto é uma forma de violência, que está a ser vítima de uma violência. Durante muitos anos, aquilo que os homens diziam que eram vítimas de maus tratos, diziam que muito possivelmente as mulheres tinham uma doença mental, ou que eram esquizofrénicas, ou doentes bipolares, portanto, e que tudo era justificado pela doença. Hoje em dia sabemos que não. Como nos homens, a agressividade e violência não têm nada a ver, na grande maioria das situações, com nenhuma doença mental, apesar de haver doenças mentais em que a agressividade é um sintoma, nós sabemos que na grande maioria, 90% destas situações, não existe, portanto, e é uma forma de violência exercida contra aqueles homens, contra aqueles companheiros. Quando estes homens pedem ajuda, normalmente têm a relutância em pedir ajuda porque acham que ninguém está preparado para os ouvir.
para perceber o que é que eles querem dizer. Mas também é importante dizer que as forças de segurança, as organizações estão hoje muito mais bem preparadas para lidar com este tipo de situações do que estariam há uns anos atrás. Portanto, essa questão do estigma e da vergonha não pode servir, tão bem ela te desculpa, para não se fazer a denúncia deste tipo de situações. A PAV aconselha e recebe homens também. Recebemos homens vítimas de violência conjugal. Depois, obviamente, muitas vezes, quando esta primeira fase é ultrapassada, é preciso reconhecer os seus direitos enquanto vítima, e nisso a lei portuguesa é uma lei sem género. Eu digo isto muitas vezes. Não fala nem de homens nem de mulheres. É uma lei vítima. Que fala das vítimas, portanto, e trata as vítimas de forma igual, e os mecanismos de proteção são exatamente os mesmos. Agora, como é óbvio, depois há aqui pequeninas diferenças que aí sim têm a ver com uma questão de género, que é o homem mais facilmente sai de casa e não leva filhos, porque os filhos normalmente ficam com a mãe, não é? E normalmente as redes familiares para estes homens abrem-se, se assim podemos dizer, novamente para receber estes homens. Normalmente as mães destes homens recebem-nos dos braços abertos e acabam por lhes confirmar aquilo que elas sempre acharam relativamente às noras, não é? Portanto, acaba por ser muitas vezes isto. Portanto, enquanto no princípio há aqui um preconceito, e ouvir falar de violência contra os homens até pode ser um motivo de piada e de nos rirmos, há aqui depois uma outra realidade por detrás. Claro, depois do ponto de vista psicológico e emocional é preciso trabalhar estas questões muito a fundo, porque temos de trabalhar questões da autoimagem, a própria masculinidade, porque não é suposto um homem ser vítima de uma mulher. E um homem que relata que é vítima da mulher, automaticamente tem um conjunto de pessoas a dizer-lhe que se a tua mulher te bate é porque tu és fraco, é porque tu não gostas de mulheres, é porque tu não és homem. Portanto, e é preciso trabalhar estas coisas todas. Desconstruir isso, Desconstruir isto, porque é curioso que, inclusivamente na violência doméstica, se me é permitido dizer isto, há um mito que é: a violência doméstica é uma coisa para as mulheres e é uma coisa de mulheres, não é uma coisa para homens. E então, quando olhamos para isto como para homens, é quase como se estivéssemos a falar de um tabu. Os números das forças de segurança e os números das organizações vêm desmentir isto. Ou seja, o que nos vêm dizer é: há aqui uma realidade que é preciso desocultar. Há um problema que é preciso olhar e que tem que ser olhado de forma diferente daquela que é olhada para as mulheres. Não existem casos, pelo menos que eu tenha conhecimento, como existe no caso das mulheres, de mulheres perseguidoras, que após o término da relação persigam os seus companheiros. Existirão, se calhar, apesar de não os conhecermos. Portanto, é importante trabalhar estas matérias para percebermos o que acontece. Se são necessários os centros de acolhimento ou casas-abrigos para homens, se calhar temos que pensar se farão sentido. Porquê? Porque a própria estrutura social se adapta muito bem e encaixa estes homens. Eu não conheço situações de homens que tenham que sair de casa e fugir. Pelo contrário, conheço homens que continuam a sua vida mesmo tendo saído de casa. E outra coisa importante é lembrarmos que a violência contra os homens é transversal. Portanto, acontece a todos os homens, pode acontecer a todos os homens, de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as raças, seja onde for. Ok. E ainda relativamente à violência em si, nós vamos ter agora, no dia 25, não é? A marcha, que vai nos dizer sobre... Ou seja, dia 25 celebra-se o dia de eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, e a APAV associa-se a outras organizações, como a Associação de Mulheres contra a Violência, a UMAR, a União de Mulheres Alternativas à Resposta, e a Amnistia Internacional, enquanto entidades convocadoras, numa marcha que se vai realizar no dia 25 de novembro, a partir das 18 horas, que sai do Terreiro do Paço e vai ter o seu fim no Rossio. Portanto, uma marcha que se destina a marcar exatamente esta data, a data de eliminação, ou o nosso dizer basta a todas as formas de violência de género que são exercidas contra as mulheres. Não só a violência doméstica e a violência conjugal, mas o assédio sexual, a discriminação no trabalho, a precariedade no emprego. Portanto, todas estas formas de discriminação e de violência que ainda subsistem sobre as mulheres. Então, as mulheres que quiserem aderir a essa marcha, é só se direcionarem
Mulheres e homens, porque é uma Homens marcha também. pela igualdade, portanto não serão só mulheres, serão mulheres e homens. Portanto, há uma página no Facebook que é exatamente a marcha pelos direitos das mulheres, portanto, ou então em verem nos sites das organizações que eu já referi, entre elas a APAV, mas é dia 25 às 18 horas a partir do Terreiro do Paço. Ou seja, o objetivo é combater mesmo a violência, seja independente de que Exatamente, gênero seja, não é? exatamente. E assim vamos ver se conseguimos que diminua, não é? Porque pelo jeito está cada vez aumentando mais as violências. Quando pensamos em violência, Não sei se aumenta. O que nós temos é cada vez mais perspectiva e mais visibilidade sobre este problema. Não é? A questão é esta. Agora, o que nós temos que todos e todas fazer cada vez mais é combatermos de forma eficaz todas as formas de violência que vemos acontecer ao nosso lado. Não nos podemos esquecer nunca que a violência doméstica, seja contra homens, crianças, mulheres ou idosos, é uma violência pública e é um crime público. E todos os cidadãos e cidadãs a podem e devem denunciar. E é isto que nós nos devemos lembrar. E relativamente às vítimas, o silêncio é o melhor instrumento que o agressor ou a agressora utilizam para o manter controlado. Portanto, quem cala consente, e é importante falar e denunciar as situações que se estão a qualquer viver. tipo de violência. Qualquer tipo de violência. Agradecemos então aqui a presença do Dr. Daniel Coutrin, representante aqui da APAV, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito O obrigado. programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.